Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim. Agora a gente fala um pouco sobre avicultura, mercado do frango, principalmente, né, quando a gente fala de frango de corte. Nos últimos dias a gente vê todos os dias que a gente tem fechamento de mercado aqui no Notícias Agrícolas, que você que já está acostumado a acompanhar, percebe que os preços estão, as cotações evoluem um pouquinho ou caem um pouquinho, a gente não tem muitos rompantes, nem de alta, mas também nem de queda. E quem está aqui hoje para comentar um pouco sobre esse assunto, trazer aí a visão a respeito disso, é o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Asgav, a Associação Gaúcha de Avicultura. Seja muito bem-vindo, José Eduardo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade aí de poder estar falando um pouco aí da nossa avicultura gaúcha e do mercado como um todo, né? José Eduardo, pensando, né, nessa questão dos preços que estão ali meio que patinando, que não evoluem muito, o que pesa mais nesse momento atual? A questão da oferta ou a questão da demanda? O que está mais puxando, né, esse mercado um pouco para ficar lateralizado como está? Bom, primeiramente nós temos que analisar como está a situação econômica, né, do nosso país, das pessoas, das famílias, né, que isso reflete no fluxo comercial de qualquer produto e principalmente dos alimentos, né? Então, assim, a gente vem numa mudança de gestão do país, né? A gente vem numa mudança, né, de políticas econômicas, né, que até então ainda não surtiram o efeito desejado, que é buscar uma estabilidade econômica, né, capitalizar melhor a população, né? Acredito que isso deva acontecer também aí com a nova versão aí do auxílio emergencial. A gente vive um período de férias que tem uma diversificação de consumo, né? E também a gente ainda não tem assim um programa econômico que vai garantir para a população, né, uma maior segurança aí, né, no seu dia a dia e nas aquisições tanto de alimentos quanto outros produtos. Dito isso, a gente começa a analisar esse momento da avicultura, que é um setor que produz proteína animal em larga escala, é um potencial exportador, exportou, só o Rio Grande do Sul exportou ano passado 756 mil toneladas aí, né? E o Brasil também se desponta aí como um grande exportador, né? E agora a gente tem essa pequena retração, digamos assim, no mercado. Mas isso se deve a essas questões todas, né? Quando se tem, né, uma economia ainda instável, ainda se trabalha com uma inflação, né, que inspira cuidados, né? Quando se tem ainda um grande número, né, de desempregados, né? Quando ainda não se tem a certeza de como vai se portar a economia do Estado, a população automaticamente ela fica mais retraída em matéria de gastos, né? Né? Claro que a alimentação é sempre uma prioridade, né? Mas acaba refletindo, né? A pessoa que comia 2 quilos, ela vai diminuir para um e meio, vai tentar fazer com que sua economia ali se estabilize, né, dentro daquelas condições. Mas a gente é otimista, tá? Eu acredito que passando esse período de férias, passando agora o período de carnaval, acredito que a nova versão do auxílio emergencial deve injetar recursos na população que automaticamente movimenta o comércio, principalmente de alimentos, né? Acredito que isso vai ali na frente vai trazer para nós, né, um novo cenário. Até porque as nossas exportações elas continuam numa crescente tanto em frango quanto em ovos, continuam numa crescente, né? O Brasil vem sendo muito demandado, né, por países aí que vêm sofrendo com a gripe aviária, vem sofrendo ainda com os resquícios aí e efeitos aí da crise União Europeia, né? O Brasil é um potencial produtor de proteína animal e de grãos, né? Então, tudo isso ali na frente, acredito que nós podemos ter um revés, né, e até a possibilidade de uma oferta mais ajustada, né? Porque o setor, e o Rio Grande do Sul já fez isso num passado recente, né? Algumas indústrias cooperativas, né? Quando estiveram com margens apertadíssimas e até trabalhando no prejuízo, né? Houve uma redução espontânea dessas indústrias no sentido de, opa, vamos minimizar os impactos do prejuízo para a gente continuar produzindo ali na frente, né?
Então, acredito que a mesma coisa deva acontecer agora. Claro que inspira cuidados no momento, a gente precisa de mecanismos de competitividade para continuar, né, produzindo e atendendo a demanda da população brasileira, que é enorme, né? São quase 10 milhões de toneladas de frango que ficam no mercado interno, né? E a gente precisa atender a demanda dos 160 países aí, né, que o Brasil exporta e vai exportar mais. E José Eduardo, pensando nisso que você disse, né, na questão dos mecanismos, perdão, de competitividade, da questão das margens do produtor, como que está atualmente a relação do preço de venda, né, seja para o frango vivo ou para a ave congelada, para a ave resfriada, se você quiser escolher aí uma das formas de venda, né, da avicultura de corte, com os custos de produção, como é que está essa relação de troca no momento? A gente sabe que essa questão de remuneração do produtor, custo de produção, né, tudo isso, cada indústria e cooperativa tem suas políticas, né? Sim. Mas dá para se dizer assim que a gente vem trabalhando com margens apertadíssimas, tanto a indústria quanto o produtor, né? Claro que quanto melhor remunerado o produtor, melhor remunerada a indústria, né, vai haver uma estabilidade nessa relação e no sistema produtivo, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, assim, a gente vem sofrendo, principalmente aqui no sul, né, com estiagem, né, com calor excessivo, né? Ontem mesmo aqui Porto Alegre foi a capital mais quente do país, né, atingindo aí a marca de 40 graus, né? E a gente tem aí informações de mortalidade de aves, né, em detrimento desse calor e também o desempenho que diminui o peso dessas aves, aí acaba também refletindo no ganho do produtor que recebe ali pela conversão alimentar, pelo manejo, por tudo, né? Então, assim, eu acho que depende da situação de cada indústria, né? Há uma questão ali que é falada, né, entre produtor e indústria, que é a remuneração. Agora, é a mesma situação da indústria e do produtor, né? Ninguém consegue trabalhar por tempo prolongado, né, no prejuízo ou com margens apertadíssimas, né? Senão vai entrar em colapso ali na frente. Então, assim, eu posso te dizer assim, na medida do possível, há um entendimento entre as partes, né? E há sempre uma negociação de se buscar, né, a maior remuneração. Porém, a gente sofre essas intempéries, tanto a Sim. indústria quanto o produtor. E José Eduardo, dos pontos que você levantou também, né, que inclusive tem puxado as nossas exportações, isso desde o final do ano passado, pelo menos, né, é a questão da influenza aviária. A gente tem casos aqui na América do Sul, se a gente for somar todos os países, né, do continente americano, desde a América do Norte até aqui a América do Sul, tem 13 países registrando casos de influenza Uhum. aviária. Brasil, graças a Deus, ainda não tem, né, não conta com nenhum caso. Mas quais são as medidas, né, que a avicultura gaúcha, né, e a instituição Asgave, como representatividade, né, dessa cadeia produtiva tão importante aí para o estado do Rio Grande do Sul, o que tem sido feito, o que tem sido debatido e quais as visões que se tem a respeito desse assunto, já que temos aí um caso, inclusive, na Bolívia, né, caso pertinho da gente. Bom, eu discuti isso hoje pela manhã também aí com colegas aí do estado do Paraná e Santa Catarina, né, que são os potenciais produtores aí da região sul. Nada mais eficiente do que intensificarmos as ações, né, os investimentos, né, e o conceito da biosseguridade, né? O Brasil, né, por até agora, esperamos que isso continue, né, não ter sido, né, afetado por influenza aviária nos seus plantéis, seja de aves migratórias, silvestres ou até, né, a produção comercial, né? O Brasil aprendeu ao longo dos últimos anos, tá? Inclusive com uma ação muito forte dos órgãos oficiais que fazem, né, toda a gestão da defesa sanitária no país, como o Ministério da Agricultura, aqui no Estado, Secretaria da Agricultura, né, e o setor produtivo, né, investiram muito em questões de biosseguridade.
né, na proteção do sistema produtivo, né, dos plantéis, né, e com medidas efetivas, né, que fortalecem a defesa, né? Uma série de procedimentos foram adotados e essas granjas, para manter a sua funcionalidade, tiveram que atender esses procedimentos, dispositivos de desinfecção, de segurança de visitas, entradas e saídas, de telamento dos aviários, né, de boas práticas de produção, né, de assistência técnica permanente, tudo isso, essas granjas tiveram que investir, adotar e registrar oficialmente no órgão oficial. Então, isso foi feito, né? Claro que sempre há um resquício ou outro que precisa ser aprimorado, ou todo, mas isso, na grande maioria, foi feito aqui no estado do Rio Grande do Sul e acredito que também nos estados vizinhos aí tenha sido feito esse trabalho. Então, a gente já tem aí, não é a solução, mas a gente já tem aí um passo a mais em fortalecimento da defesa sanitária, né, que é essa priorização que nós demos e investimos nas questões de biosseguridade. Porém, tivemos aí 2 anos, 3 anos de pandemia, né, que era o grande foco das atenções, né, pela gravidade, né, e nesse período aí também, né, houve uma série de mudanças de mercado, né, mas não deixamos, mesmo nesse período, de estarmos orientando, né, o nosso produtor, a nossa indústria, né, tanto que no ano passado fizemos uma campanha, né, num período de 3 meses, né, levando informações via smartphone, celulares dos produtores com orientações sobre biosseguridade, a importância da atividade, né, ações de comunicação nas rádios que atingiram a totalidade das regiões produtoras do Rio Grande do Sul, né, levando os conceitos de biosseguridade, né, e agora retomamos com força máxima essas ações de comunicação, né, com reuniões estratégicas, participando de grupos de emergência e prevenção, aqui junto com os órgãos oficiais, né, fazendo levantamento de equipamentos, né, de suprimentos necessários aí, né, para o monitoramento, principalmente, né, onde se tem a entrada de aves migratórias, uma atenção, né, direcionada a esses locais com materiais, né, orientativos, com o monitoramento efetivo ali dos órgãos oficiais, trabalhando com muita responsabilidade, né? Então, tudo isso é um conjunto, né, de ações que a gente já fez e vem fazendo, intensificando agora, né? Justamente por essas ocasiões que você comentou, né, dos países aí que já tiveram incidência aqui na América do Sul. Continuaremos fazendo isso, continuaremos, né, trabalhando. Estamos com uma análise com um epidemiologista, né, desenvolvendo uma análise de riscos, né, que isso garante um monitoramento mais preciso, né, das rotas de aves migratórias, né, de tudo que acontece, né, nesse entorno todo aí, né, justamente para termos ações bem efetivas. E estamos a postos aqui, né, tanto à disposição da indústria, do produtor, né, como interagindo muito com os órgãos oficiais que têm demonstrado muita responsabilidade, né, e atenção aí nas questões voltadas aí à defesa sanitária. Sempre vigilantes. José Eduardo, muito obrigada pelas informações, tanto pela questão de mercado, mas também por trazer essa importância, né, do reforço das medidas de biosseguridade para a gente evitar, né, qualquer incidência de gripe aviária aqui no Brasil. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Obrigado, Letícia, e também, né, a Avicultura Gaúcha, a nossa organização aqui, está sempre à disposição para estar levando aí as informações verdadeiras, as informações, né, importantes, né, que possam expressar aí, né, os caminhos aí que o nosso setor precisa percorrer para se manter competitivo e também para a proteção sanitária aí da nossa avicultura. Que sejamos, né, todos os estados brasileiros com produção avícola, né, que sejamos aí cada vez mais eficazes no fortalecimento da comunicação e da biosseguridade. Isso não é a solução, mas vai nos garantir aí, né, uma proteção muito maior, né, do que nós imaginamos. Tá, então estivemos com o José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura,
nos trazendo informações então de como que está a atual situação do mercado, isso não só falando da avicultura de corte gaúcha, mas também dá para a gente expandir isso para outras partes do país. E segundo ele, a gente tem esse cenário atual dos preços que parecem que não evoluem tanto aqui no Brasil. A gente vê todo o fechamento de mercado, como eu disse durante a entrevista, você que nos acompanha no Notícias Agrícolas e está acostumado a ver todo fim de tarde o fechamento de mercado do frango, as cotações, como que ficaram as variações, parece que a gente não tem um andamento muito nem consistente para cima, né, nem alterações muito grandes de maneira positiva, mas também nem quedas substanciais. Esse mercado ele vem andando de lado já há algumas semanas e, segundo o José Eduardo, é devido a esse período também sazonal, né, da questão das férias escolares, que já naturalmente diminui o consumo então das proteínas animais, mas tem também a questão da incerteza econômica, né? Então, o poder de compra do brasileiro já diminuído, a incerteza de como a economia brasileira vai então dar os próximos passos, se vem esse auxílio emergencial novamente ser pago, então, para poder a população voltar a consumir com um pouco mais de consistência e aí, de fato, melhorar, né, o consumo da carne de frango, principalmente, que é uma das carnes mais consumidas aqui no Brasil. E, segundo o José Eduardo, existe essa expectativa de melhora aqui no mercado interno para depois do Carnaval, porque isso deve convergir, de fato, então, com a retomada da normalidade das atividades aqui no Brasil e também com o bom desempenho das exportações. Lembrando que ontem, no dia 13 de fevereiro, foi divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior os dados das exportações de carne de frango brasileira, mas também de outros produtos do agronegócio brasileiro. Vou até puxar aqui, portanto, para a gente ter, então, só uma retomada, né? Então, em 8 dias úteis do mês de fevereiro, a gente teve uma arrecadação 44% equivalente, então, a todo o mês de fevereiro do ano passado. Então, a gente atingiu praticamente metade do que foi arrecadado no mês de fevereiro inteirinho de 2022 em somente 8 dias úteis. Isso significa que as exportações delas estão aceleradas. Portanto, o pós-carnaval, a previsão, segundo o José Eduardo, é de convergir esses bons níveis das exportações com também a retomada do consumo interno, portanto, tentando o que pode ajudar a alavancar esses preços aqui. E ainda, segundo ele, aí puxando mais para a área do Rio Grande do Sul, deve existir, inclusive, alguma movimentação para dar uma enxugada na oferta, justamente para tentar melhorar esses preços, também levando em conta, né, que as margens de lucro estão apertadas tanto para a indústria quanto para o produtor. Vale lembrar também que a produção de avicultura de aves de corte aqui no Brasil é majoritariamente integrada, então a indústria ela leva consigo parte dos custos de produção, algumas coisas, né, alguns itens dessa cesta de custos de produção fica por conta do avicultor, mas de maneira geral, segundo ele, as margens estão sim apertadas, então é preciso ficar de olho nessas movimentações de mercado e também pensar nas estratégias a respeito da oferta. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.